Olá pessoas, sejam todos bem-vindas ao meu canal. Hoje venho falar de um assunto que foi pedido por um de vocês. E também um assunto que eu já ia fazer, porém por alguém pedir por ele, eu decidi antecipar e colocá-lo de terceiro e último, mas não menos importante, vídeo do evento. Lei da atração é a capacidade que temos de, com nossos pensamentos e emoções, criar a realidade em que vivemos. Então, dependendo do que pensamos e sentimos, podemos atrair coisas boas ou não tão boas assim. Eu tava ouvindo umas músicas good vibes, dando uma relaxada, quando eu decidi entrar no YouTube. Eu comecei a rolar a aba de recomendados. Eu fiquei lá por um tempo, até achar um vídeo sobre lei da atração. Então, eu assisti e achei interessante, porque a moça que tava falava de um jeito muito animado e feliz sobre aquele assunto, que me deu vontade de pesquisar mais. Adendo a isso, antes de eu ver esse vídeo, eu já tinha visto um filme com uma mensagem muito da hora e parecida sobre lei da atração. Porém, o filme não dizia o que era isso, ele apenas praticava no filme e não diziam nada sobre. Foi quando eu vi a parte que a garota falou: a lei da atração, não escuto não. Então eu comecei a achar meio bobagem e eu comecei a querer sair do vídeo. Porque, infelizmente, é assim, a gente não sabe dividir o que gostamos ou não. E quando a gente vê algo que não gosta, a gente meio que inibe os lados positivos daquela coisa e entra em um ciclo de desgosto, que pode, se for muito, quase sempre acabar em ódio. Enfim, voltando ao assunto, outro motivo de eu querer parar de ver aquele vídeo foi porque a moça quase começou a puxar isso para um lado meio que místico, e eu sempre tenho um pé atrás com isso, mas mesmo assim eu continuei vendo. Depois de ela puxar esse papo algumas vezes, ela começou a explicar que ela não estava querendo ir para um lado espiritual. Ela afirmava várias e várias vezes que funciona e que mudou a vida dela. Então eu comecei a me perguntar: será que isso é tão bom ao ponto de fazer alguém ficar quase que obcecado por isso, nesse nível? Então logo que eu terminei o vídeo, eu já fui pesquisar sobre. E a primeira coisa que eu vi foi um comentário no próprio vídeo da moça que me colocou mais pulgas ainda atrás da orelha. Ele dizia assim: se você quer o bem quer você também. Depois de um tempo, quando eu fui reunir alguns arquivos sobre lei da atração, eu entrei na Netflix e pesquisei um filme que eu assisti que me fez refletir bastante sobre o assunto. Porém, eu percebi que logo ao lado dele tinha um documentário com o mesmo nome e com as mesmas tags. Então eu fiquei curioso e logicamente fui assistir. Enquanto eu assistia, algumas coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido pra mim. Por exemplo, sobre a lei da atração não entender o que é ou não, foi esclarecido com a seguinte formalização: a lei da atração não escuta o que você não quer, ela foca nas suas ideias. Então se você pensa que não quer se atrasar para o trabalho, você foca tanto no pensamento do atraso que acaba internalizando aquele pensamento para você e no final vai acabar se atrasando do mesmo jeito. Aquilo fez total sentido para mim e de algum jeito não parece ter nada de misticismo envolvido. Pelo que eu entendi, isso é só algo que você internaliza para você mesmo. É o foco na importância das coisas que você dá. Por exemplo, se você acha mais importante dinheiro do que o próprio trabalho, então logicamente acaba focando no dinheiro, pensa demais nele, acaba perdendo rendimento no trabalho e finalmente acaba ganhando menos. Isso é a lei da atração, mas do jeito que eu tava querendo buscar. É de um jeito mais lógico e que faz sentido. Então, eu não acho que isso seja algo místico. É claro que tem as pessoas que dizem que tem o lado místico, focando na parte espiritual do ser humano, mas eu prefiro não acreditar nisso, por mais legal que isso seja. Porém, uns dias atrás, eu fui testar isso, desse lado místico, que eu pensei, vai que né? Então eu comecei com algo bem simples. Eu tava a fim de comer sorvete, então eu pensei, por que não? E fiquei pensando por algum tempo dos meus dias, imaginando aquele pote de sorvete no freezer. Eu até pensei no sabor. E depois de alguns dias pensando assim, o que era algo até que fácil, porque eu realmente queria comer sorvete, tava muito quente. Eu fui olhar o freezer depois das compras da minha mãe e lá estava ele. A gente nunca compra sorvete, mas por algum motivo ele tava lá. Do mesmo sabor que eu pensei, e eu não entendi nada. Realmente talvez tenha sido uma grande coincidência, porque isso não aconteceu de novo. Ou talvez tenha dado certo, quem sabe. Mas o ponto é, que existe, pelo menos a parte lógica que eu expliquei antes, existe. Então, mantenha o seu foco e seus pensamentos bons no que você quer, e mantenha as reclamações, pensamentos negativos, longe.
E mesmo se não existir, praticar a lei da atração já melhorou a vida de muita gente. Então, por que não praticar? Já mudou a minha só de eu fazer esse vídeo. Bom, todos os vídeos que eu citei aqui e todas as séries, os nomes vão estar aí na descrição, junto com os links dos vídeos, que eles são do YouTube mesmo, então é bem simples. E estão fáceis de assistir e são bem rápidos, como esse aqui. São em torno de 5 a 7 minutos. É isso, e tamo junto.